hoje eu vou explicar um pouco para vocês a diferença da inteligência corporal e da linguagem corporal. Então, o que é a linguagem corporal? Primeira coisa, né? Linguagem corporal é tudo aquilo que a gente faz de gestos, de expressões faciais, de tensão muscular, o relaxamento muscular, tudo que o corpo está comunicando para as outras pessoas, tá? E a linguagem corporal, ela é a expressão inconsciente daquilo que a gente está pensando, das nossas intenções, dos nossos sentimentos, porque o corpo e a mente, eles não são separados, eles são conectados, completamente conectados. Isso é neurológico. O sistema nervoso, ele é formado a partir do momento, desde quando a gente está na barriga da nossa mãe, ele termina de ser formado até os nossos 5, 6 anos, e tem uma parte ainda do cérebro que termina de ser formado lá por 21 anos. E tudo que acontece na nossa vida, na nossa história, tudo isso vai deixando marcas no nosso corpo. E o corpo é a parte visível da mente, não são coisas diferentes. Então a gente consegue ler a mente de uma pessoa através da leitura do corpo dela, tá? Então, quando a gente fala de linguagem corporal, a gente está falando de gestos, de, por exemplo, mexer com as mãos, cruzar, descruzar os braços, enganchar a perna na cadeira, desenganchar, levantar, subir, ficar com as posturas, né, de determinados jeitos. A inteligência corporal é a habilidade duas habilidades, de você ler o corpo do outro e a habilidade de você dominar o seu próprio corpo. O que isso quer dizer? Quando a gente começa a se comunicar com as outras pessoas e esse tipo de comunicação está longe das nossas reais intenções, então aquela coisa, você que me interpretou mal, não foi isso que eu quis dizer, esse não foi isso que eu quis dizer, não, você me interpretou mal, quer dizer que muito mais do que aquilo que você falou com as palavras, tudo aquilo que você falou com outras formas, com o seu tom de voz, com a sua linguagem corporal, comunicou um monte de coisas para outra pessoa. E por mais que ela não seja uma técnica analista corporal e tal, e saiba fazer a leitura daqueles gestos, daquelas coisas para fazer uma interpretação mais assertiva, ela vai captar essas informações e pode traduzir como se ela não confiasse em você, ou traduzir como agressão, né, que foi uma linguagem agressiva, ou amadorismo, enfim, tem um monte de possibilidades dela interpretar se ela não sabe fazer a leitura corporal direito, né? E isso dá um monte de maus entendidos. Então, a habilidade de inteligência corporal é também você ter domínio sobre aquilo que você está comunicando para além das suas palavras. E isso você consegue usar em qualquer situação que você use a comunicação, nas relações interpessoais, nas relações de trabalho, quando você vai fazer uma palestra, uma apresentação, um TCC, enfim. E também, quando você domina isso do corpo, você consegue dominar vários aspectos da sua mente, porque o corpo, ele está estimulando o tempo todo coisas no nosso cérebro, estimulando pensamentos, sentimentos, comportamentos. E aí, quando a gente entende isso e sabe usar isso da melhor forma possível, ou seja, estimular regiões que são mais interessantes para nós naquele momento, para aquela comunicação, para aquela pessoa, a nossa comunicação é muito mais assertiva. Então, eu uso isso desde quando eu tô aqui na live, até quando eu tô no consultório com os meus pacientes, quando eu vou fazer palestras, treinamentos, quando eu tô conversando com a minha família no jantar, com o meu namorado, enfim, o tempo todo, mesmo quando a gente está de boca quieta, a gente está comunicando um monte de coisas com o corpo, e saber dominar isso e aproveitar da melhor forma isso
nossa, faz uma diferença nas relações, nos resultados, de quanto você consegue gerar de resultado para os outros também. Então, muitas vezes a gente acha que sabe se comunicar bem, ou porque a gente, não sou tímido, não sou introvertido, ou eu lido bem com situações que eu preciso comunicar, eu falo pra caramba, não tem. Mas o quanto você tá tendo os resultados que você realmente quer. Se você ainda não tem os resultados que você quer nos relacionamentos afetivos, com a sua equipe de trabalho, de cargos de liderança, por exemplo, não foi promovido ainda para cargos de liderança, não conseguiu vender as coisas para alguém, convencer as pessoas, né? Provavelmente tem uma questão aí na sua comunicação. Todos esses 93% da comunicação, ela tá na linguagem corporal e no tom de voz. Então, só 7% da nossa comunicação são as palavras que nós falamos. Então, tem uma parte aqui bem grande da comunicação que poucas pessoas dominam e mesmo as que conhecem tecnicamente têm dificuldades em colocar na prática. Qual é uma pergunta que meus alunos fazem assim? Acho que não teve uma turma que eu dei o meu curso de Linguagem Corporal Autêntica que não teve alguém que fez essa pergunta, que é: Thaís, como eu faço para fazer a leitura corporal do outro, fazer a minha leitura corporal, pensar naquilo que eu vou falar ali, comunicar para as pessoas, ao mesmo tempo que eu tô dominando ali o que eu tô comunicando com o corpo? É muita coisa para dar conta no cérebro. Como é que eu faço para fazer tudo isso ao mesmo tempo? Então é assim, se a gente aprende linguagem corporal decorando gestos ou decorando formas de se comunicar, o cérebro vai bugar, não vai dar certo, vai dar um... Sabe aquele bum do Windows que dá o tan? É isso que vai acontecer lá no seu cérebro e aí vai acontecer aquelas coisas de travar, ou às vezes a gente não trava, mas a gente sai daquela situação frustrado porque a gente não conseguiu realmente comunicar tudo que eu tinha me preparado ou tudo que eu tinha pensado. Vem uma ideia brilhante, uma coisa muito legal de se falar, putz, eu devia ter falado isso lá na hora para aquela pessoa. Então, quando a gente tá nesse decoreba de gestos e de interpretação, e aí tem que tomar muito cuidado quando vocês leem livros de linguagem corporal, porque a gente aprende apenas 10% lendo o livro. 10%. E isso com qualquer coisa, não é só linguagem corporal, não. É que é a forma como o nosso cérebro funciona. Lembra que eu falei lá que 97% da comunicação não são palavras? São tom de voz, são os gestos, as posturas, tudo isso? Então, os livros não têm isso. Por mais que tenham imagens, não tem a linguagem corporal ali. Né? Mesmo que seja um livro falando de linguagem corporal e que tenha foto de linguagem corporal. Porque quando a gente vai fazer uma leitura da linguagem corporal, a gente precisa levar em consideração o contexto, o conjunto de gestos, as incoerências entre o que está sendo dito e o que está mostrando no corpo. As incoerências entre as expressões do rosto e do corpo. Tá, Thaís, então, se você falou que tem um jeito aí, então, de eu não ficar aí nessa decoreba, qual que é outro jeito? O outro jeito é desenvolver a inteligência corporal.